E Fred, um dos pontos centrais que foi aprovado dentro da reforma tributária é o IVA dual, que é a... Você pode explicar para a gente, especialmente para mim que sou leigo, a turma que nos assiste aí, que muitas das vezes são de tecnologia, Aham. não tem o domínio completo desses termos, o que que é o IVA dual? Porque, deixa eu trazer um pouco de uma visão Tá, leiga, tá, tá Fred? legal, tá legal. A galera da gringa, a turma que invejava, né, o modelo Aham. tributário lá de fora pela simplicidade, falava muito no IVA. Mas eu tenho escutado também muita gente dizer que talvez o IVA brasileiro, em vez de bênção, vai ser uma maldição, cara. É uma pergunta de leigo mesmo. Me explica um pouco, explica para quem também tem a mesma baixa visão sobre esse conceito aí. O IVA é muito fácil de entender. É imposto sobre valor agregado. Então, é uma coisa até de justiça, né? Que hoje a gente tem na nossa legislação tributária atual, conhecido como não cumulatividade. O que que é isso? Se eu compro a mercadoria de você por R$ 100, você pagou imposto sobre R$ 100 já, o governo já recebeu. Aí eu compro essa mercadoria e vendo por 150. Qual que é o valor agregado que eu coloquei nessa mercadoria? R$ 50. Então eu só vou pagar os impostos incidentes sobre aquilo que eu agreguei. Por quê? Porque os R$ 100 você aí já pagou. Eu não vou pagar de novo sobre aqueles R$ 100. Então, à medida que ela vai andando na cadeia produtiva, as pessoas vão colocando a sua margem, né? Vai vendendo um pouquinho mais caro. E sobre essa diferença que vai sendo tributado. Então, pô, eu comprei por você de 100, vendi por 150, eu não vou pagar sobre 100, vou descontar o 100 que já foi pago e vou pagar sobre aquilo que eu agreguei, que foi R$ 50 a mais. E dou para o governo, então, só sobre os R$ 50 a mais. Então, isso os países desenvolvidos adotam o IVA, Uhum. né? Porque você não faz a chamada bitributação, que é a tributação incidente duas vezes ou três vezes sobre a mesma base de cálculo, né? Então, aquilo vai sendo repetido e o governo vai faturando em cima daquilo. Então, esse aí é o IVA. Agora, o dual é o seguinte, aí a gente começa no. É jabuticaba, né? Aí já começa. Por quê? Porque a gente, aqui no Brasil, a gente tem três entes federativos pela Constituição Federal, todos eles autônomos, né? Não parece que é assim, mas todos eles têm autonomia, igual. Não é para um ficar subordinado ao outro. Tanto, o que a gente vê na prática, né, é prefeito lá com o pires na mão pedindo esmola para o Uhum. governo federal, enfim, mas teoricamente, um município ele está equiparado aqui como ente federativo. Então a gente tem os municípios, os estados e a União. E aí começou a briga, né? Ah, mas pô, os estados têm o ICMS, como é que vai ficar? E agora eu não vou ter mais controle sobre o ICMS? Os municípios têm o ISS-QN, eu não vou ter mais o imposto sobre serviço? Como é que vai ficar? E aí, a saída que eles adotaram, porque a gente tinha vários projetos de lei, né? E a intenção era fazer um IVA, né? Um imposto único. Então, eles fizeram ali uma composição e fizeram, então, a contribuição sobre bens e serviços, que é federal, tá? Para substituir PIS e COFINS, e o imposto sobre bens e serviços, que aí ficou para os estados e municípios. Então, na prática, a gente vai ter a CBS, né, de responsabilidade da Receita Federal fiscalizar, e o IBS a cargo de um comitê gestor, que ainda está sendo formado, com todas as suas brigas e disputas políticas aí, Mas né? federalizado, é partido da federação, de Brasília, no caso. Os municípios e os estados vão eleger representantes e vão fazer um comitê para representá-los, Uhum. entende? E aí eu vou ter então a Receita Federal cobrando CBS e regulamentando e fiscalizando, e esse comitê gestor do IBS na parte obviamente, do IBS, né? Uhum. Complicação disso aí é o seguinte, porque a gente tem 27 estados, mais de 5.500 municípios. E esses caras vão poder ter alíquotas diferentes. Então, obviamente, a gente vai ter uma alíquota padrão, mas eles, dentro da autonomia que a Constituição lhes outorga, podem fazer pequenas variações para cima ou para baixo daquela Uhum. alíquota padrão. Então, você vai continuar tendo 27 Uhum. alíquotas diferentes. Melhorou, Baião, Sim. porque assim, eram legislações gigantes do ICMS, Uhum. vai dar uma melhorada, mas não eliminou 100% aquele sonho de ter um imposto único e simples, porque a gente vai continuar tendo essa variação aí de localidade, Uhum. né, de municípios e estados, e eles ainda continuaram é, tributando os
produtos e não de uma maneira geral. Uhum. Então a gente tem exceções, a gente tem produtos que têm redução de alíquota, a gente tem segmentos que têm redução de alíquota, a gente tem várias coisas assim que foram costuradas ali a toque de caixa, porque essa reforma tributária ela foi realmente aprovada muito rápido, foi um movimento muito rápido e faltou, na minha opinião, assim, algum estudo mais detalhado, não que a gente não achasse que ela é necessária, era necessária, mas talvez precisasse fazer um pouco mais de cálculo ali, mas tudo bem, é a realidade que está aí, não adianta a gente chorar e reclamar, né? A gente agora tem que se adaptar a ela. E nesse processo de adaptação, a gente vai ter que conviver com isso, com 2 tributos aí, que tem a mesma base de cálculo, as mesmas hipóteses, etc. Eles são irmãozinhos, só que um vai para a União Federal e o outro vai para um comitê gestor de estados e municípios para ser redistribuído lá. E em cima dessa fala, o Fred, você acha que a gente corre o risco de estar tudo bonitinho, 2030 tá tudo operando, mas sei lá, de daqui a 10 anos, 2035, mais ou menos, a gente está falando de novo o que a gente fala hoje por causa desses remendos, surgindo as STs da vida, surgiu um IOF que vem top-down, enfim. Você acha que a gente corre esse risco pela maturidade, não só tributária, econômica, mas também política do Brasil? Então, Por causa dessa pressa que você mencionou? Exato. Eu falo sempre que a gente tem um problema cultural aqui. O problema do Brasil é que a gente tem essa cultura de complicação. Por exemplo, a atual legislação de PIS e COFINS, quando surgiu no início dos anos 2000, ela já veio com viés de simplificação, trazendo essa mesma situação de não cumulatividade, ou seja, de eu só tributar o valor agregado de PIS e COFINS de uma maneira genérica. Aí começaram a ver várias restrições à tomada de crédito. O que é isso, tomada de crédito? É porque quando eu compro de você, eu desconto o imposto que você já pagou, né? Para só sobrar o valor agregado. Então, eles começaram a colocar um monte de exceção. Ah, isso aqui você pode descontar, nessa outra situação não pode, isso aqui não pode, tal. E começou, né? Tanto é que judicializou muito essa questão. Esse é o ponto, muito essa questão foi judicializada. E aí começaram os puxadinhos. Tanto é que você vê hoje, a gente está em 2025. Essa legislação é de 2002, 2003. Em 20 e poucos anos, essa legislação virou um balaio de gato. Virou uma confusão. Mas virou uma coisa assim, complicadíssima. PIS e COFINS hoje é complicadíssimo. Tanto é que as grandes teses tributárias, o que se judicializa, o que se aproveita de crédito PIS e COFINS é PIS e COFINS. Por quê? Porque é complicado mesmo, tem um monte de situação, um monte de exceção. Então, em 20 anos, a gente conseguiu transformar uma coisa que era simples numa coisa super complicada, cheia de legislação, espaço, um monte de artigo emendado aqui, um monte de coisa revogada, modificada. Então, eu meio que, assim, se for para apostar, não é que eu estou querendo mal, não. Mas se a gente não tomar muito cuidado, daqui a pouco, quer dizer, já foi aprovado e agora vem a regulamentação e daqui a pouco vão começar a acontecer movimentos aí de pressões de setores econômicos da economia, de repente para ter uma coisa mais favorecida, ver que realmente um setor foi mais prejudicado, cria uma exceção ali. Aí tem outros produtos que não foram previstos agora, mas que pode se configurar, que vai ter que colocar colar, vai judicializar uma situação que vai alterar, na verdade, o que está expresso na lei. Então, eu acredito que com o passar dos anos, pelo histórico do Brasil, a gente, por tradição, consegue dar uma complicada naquilo que originalmente era para ser mais simples. Infelizmente, né?